Chega junto que eu vou lançar a braba. Fim da linha para Paulo Souza no Flamengo. Entenda o processo de desgaste interno que se tornou insuportável e por que o treinador ainda permanece no cargo. Diretoria se irrita e impede encontro de Marcos Braz com conselheiros. Goleiro Diego Alves pode estar de saída e joia da base de 50 milhões de euros acerta com o clube da Série A do Brasileirão. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o zagueiro Gabriel Noga, pouco aproveitado pelo rubro-negro na atual temporada, ele que chegou a figurar na equipe alternativa sob o comando do técnico do Sub-20, o Fábio Matias, e logo depois foi paulatinamente sendo esquecido pelo Paulo Souza, à medida inclusive que o Flamengo fazia contratações para o setor. Chegaram o Fabrício Bruno e também o Pablo para a posição. Fato é que o atleta, às vezes, sequer ficava no banco de reservas e, por isso, acabou sendo negociado por empréstimo ao Atlético Goianiense. A curiosidade é que o Dragão, como é conhecido, é o adversário do Flamengo neste sábado pela estreia no Campeonato Brasileiro, a partida que acontece no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Inclusive, já estou com as minhas malas prontas. Alô, Goiânia! Me aguarde, um local aprazibilíssimo que eu sempre tenho muita satisfação em visitar. Alô, Dudu do Povo! Tamo junto, meu querido. A verdade é que o atleta, segundo a diretoria do Flamengo, terá maiores oportunidades no Atlético Goianiense, clube que, por disputar a elite do futebol nacional, poderá dar visibilidade e vitrine ao garoto que já foi sondado por clubes do exterior. Caso haja uma proposta e o Flamengo negocie o atleta, o Atlético Goianiense receberá um pequeno percentual como cláusula de vitrine. Mas também o Flamengo acredita que, mesmo em não sendo negociado, mas o fato de poder ter rodagem para disputar partidas em uma competição de alto nível como é a Série A do Campeonato Brasileiro e voltar mais amadurecido, mais rodado, mais experiente, isso poderá também dar retorno técnico ao Flamengo. O jogador foi emprestado até o fim do ano sem um valor fixado para a sua aquisição em definitivo, o que, por exemplo, o Flamengo não vai correr o risco como aconteceu com o Natan, por exemplo, que o Flamengo emprestou e o atleta acabou ficando em definitivo no Red Bull Bragantino. Aliás, por falar em Red Bull Bragantino, o lateral esquerdo Ramon se despediu de companheiros, funcionários do clube e também de alguns familiares através das redes sociais. Ele que acertou a sua ida para o clube que, assim como o Flamengo, disputa a Copa Libertadores da América e foi emprestado nos mesmos moldes do Gabriel Noga, sem o valor fixado para a sua aquisição em definitivo. Caso o Red Bull Bragantino queira ficar com o atleta, assim como ficou com o Natan, terá que negociar com o Flamengo durante o período em que ele estiver no clube paulista. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. É só clicar lá, ó. Vou lançar a braba, é só procurar no buscador. E se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E clubes do exterior, do México e do Japão estão de olho na contratação do goleiro Diego Alves. Tratam-se do Querétaro, do México, e do Jeff, do Japão. Ambos os clubes sondaram representantes do jogador para saber o seu interesse de retornar ao futebol do exterior. Diego Alves, que se notabilizou principalmente no futebol espanhol, mais notadamente com a camisa do Valência, clube pelo qual ele inclusive chegou à seleção brasileira de futebol. Diego Alves, que completa 37 anos agora em 2022, amarga reserva, perdeu espaço para o colega de posição no Flamengo, Hugo Souza, que se tornou o titular da posição em detrimento do próprio Diego Alves, que atuou em apenas 2 partidas como titular até agora, em 2022, e viu na contratação do goleiro Santos ao Atlético Paranaense perder cada vez menos espaço. Com isso, ele, que tem contrato até o fim do ano, não descarta a possibilidade
de realmente deixar o clube. Vale destacar que no processo de renovação de contrato existe uma cláusula de liberação automática em caso de propostas formalizadas por clubes do exterior, bastando ao jogador apenas alertar ao Flamengo, encaminhar ao Flamengo essa proposta, né, pedindo a rescisão unilateral de contrato. Apesar de todas essas situações que envolvem o descontentamento, a insatisfação do jogador, ainda assim ele estaria disposto a permanecer no Flamengo. Mas é claro, o assédio de clubes do exterior pode acabar motivando Diego Alves a deixar o clube, e é claro, dependendo da proposta, se for realmente financeiramente vantajosa, e o atleta que, principalmente após a chegada do goleiro Santos, que chega com a promessa, a expectativa de brigar diretamente por uma vaga de titular, pode se tornar a terceira opção para a posição. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Tá vendo esse botãozinho aqui? Seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, apenas R$ 7,90 por mês, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. Vamos lá! Clique e contribua, tem novidade para mais adiante e os membros vão gostar. E o Flamengo, que tinha internamente a movimentação, a mobilização para uma reunião envolvendo Marcos Braz e alguns conselheiros do clube, cerca de 60 conselheiros que assinaram uma espécie de abaixo-assinado para pedir explicações do dirigente a respeito do que vem acontecendo no futebol e principalmente os péssimos resultados colhidos pelo Flamengo nas últimas partidas, a despeito de algumas vitórias, como a que aconteceu no dia de ontem. Pela estreia na Copa Libertadores da América, o Flamengo, que em Lima, venceu o Sporting Cristal na abertura do Grupo H da competição internacional. Integrantes da diretoria se irritaram com a exposição que poderia acontecer não somente do Marcos Braz, mas do departamento de futebol do Flamengo como um todo, e principalmente pelo vazamento de aspas do dirigente que, em conversas internas, falou a respeito da situação envolvendo o Paulo Souza, e essas aspas acabaram chegando à imprensa, já que o jornalista Juca Kfouri publicou em seu blog, em sua coluna no All Sport, justamente uma avaliação negativa por parte do dirigente do trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Paulo Souza. Aliás, sobre o Paulo Souza, tem muita coisa para se falar aqui ainda no vídeo, por isso eu peço que você acompanhe até o final, sem pular uma etapa sequer. Fato é que existe toda uma blindagem interna para tentar estancar a crise que se abateu e que acabou se agravando após a perda do título estadual para o Fluminense, enquanto o presidente Rodolfo Landim está curtindo férias. Você deve voltar entre os dias 13 e 14. E até lá, pelo menos existe toda uma força-tarefa para que não haja nenhuma mudança substancial, principalmente no departamento de futebol. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, editor, qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre, entre antes em contato com a editora e ela com certeza terá um plano feito sob medida, um pacote feito sob medida. Não perca tempo e mande agora um zap para o número DDD 21 974 193 630 ou 977 347 762. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições especialíssimas no pagamento. Editora, uma empresa cadastrou nela, ó, pode botar fé. E Paulo Souza está cada vez mais próximo de deixar o Flamengo. O clima vem se tornando insustentável. Sem o apoio da diretoria e também sem o respaldo dos próprios jogadores do elenco, salvo algumas exceções de alguns líderes, como é o caso do zagueiro Davi Luiz, o treinador encontra cada vez mais resistência para dar sequência ao seu trabalho no Flamengo. Alguns, inclusive, que eu consultei dentro do clube, conselheiros, pessoas ligadas à atual administração e até mesmo quem convive no dia a dia do futebol profissional no Ninho do Urubu,
afirmou que ele já, inclusive, chegou a um nível máximo de desgaste, o que inviabilizaria e tornaria insustentável a sua permanência. Ou seja, já estaria demitido antes mesmo da formalização de sua saída. Ao contrário de tudo isso, o treinador e sua equipe técnica tentam manter o trabalho do dia a dia, a rotina de trabalho no Ninho do Urubu e também a preparação para as partidas. De qualquer forma, já se fala na mudança da comissão técnica, da insatisfação com o trabalho do treinador e uma pressão muito grande dentro do próprio clube, dentro da própria administração, de pessoas que nem sequer com a chegada dele, antes mesmo do início do trabalho do Paulo Souza, já eram contrárias à sua contratação quando surgiram as primeiras informações de seu acerto com o rubro-negro. Então, tudo isso vem culminando para uma mudança não somente da equipe técnica, mas que também pode ser uma mudança estrutural no departamento de futebol. O desgaste não se limita apenas ao Paulo Souza, mas a outros integrantes da cúpula do futebol, como o caso do vice-presidente Marcos Braz e também do diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, que recebem constantes críticas de pessoas ligadas à administração ou mesmo conselheiros. Fato é que até mesmo o Marcos Braz encontra-se muito cansado, muito desgastado. E eu vou dizer aqui, não é questão de passar pano, nem no Paulo Souza e nem no Marcos Braz, que tem a sua parcela, e não é pouca, de responsabilidade sobre o que está acontecendo, sobre o atual momento do Flamengo e o mau futebol apresentado pela equipe. Mas, lógico que também existe toda uma responsabilidade de quem pressiona, mesmo sem motivo. Não estou dizendo que não existe motivo, mas mesmo sem motivo, existe gente que pressiona o departamento de futebol, quer ter voz ativa dentro do futebol do clube e interferir até mesmo em decisões que seriam exclusivas no departamento de futebol. E lógico que acabam tumultuando o ambiente, causando um clima amador dentro das decisões do futebol e prejudicando o andamento do futebol do Flamengo. E isso também precisa ser revisto, principalmente com uma mudança de atitude do presidente Rodolfo Landim. Eu diria nem mudança de atitude, mas atitude propriamente dita, o que não vem acontecendo. Espero que volte a acontecer ou passe a acontecer com o retorno do dirigente das férias que ele está curtindo no exterior ainda neste mês. E espero que não seja tarde demais. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera. E não vai embora, né? Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão! Mengão fez pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!